Maseches Megillah, Perek Aleph, Mishneh Aleph. Este capítulo trata principalmente da data correta da leitura da Megillah Esther e menciona outros preceitos a serem observados no dia de Purim. Na própria Megillah está escrito as datas que comemoramos Purim. Yom Arba Osor, Yom Hamish Osor, dia 14 e dia 15. E o motivo dessa comemoração? Pois Ashenochu Vohem Yehudim Yoivim, pois nesses dias os Yudim descansaram após a batalha contra os seus inimigos. Haman havia feito um decreto que no dia Yud Gimel Odor, assim saiu no sorteio, os inimigos dos Idden poderiam exterminá-los. Esther, através de toda a história de Purim, conseguiu, após derrotar Haman, que fosse feito um outro decreto e mandado para todos os reinos onde o rei Ahasverosh tinha domínio, que os Idden poderiam se defender no dia Yud Gimel Odor, e assim a guerra ocorreu em Yud Gimel Odor. Todas as cidades das 127 províncias conseguiram derrotar seus inimigos no dia 13 e descansaram no dia 14. Por isso a celebração é no dia 14. A única cidade que continuou guerreando no dia 14 foi Shushan, e conseguiu vencer os seus inimigos por mais um dia e descansou apenas no dia 15. Shushan era rodeada por muralhas naquela época. Por essa razão, as cidades rodeadas por muralhas, como Yerushalayim, até hoje celebram Purim no dia 15 de Odor. A história de Purim ocorreu depois da destruição do primeiro Beis Hamikdash e a construção do segundo Beis Hamikdash. Nessa época, entende-se que a cidade de Yerushalayim não tinha muralhas, pois havia sido destruído o Beis Hamikdash e a cidade de Yerushalayim. Por esse motivo, quando os Chachamim decretaram que cidades muradas deveriam ler no dia 15, incluíram uma nota, dizendo Miemois Yehoshua Binun, as cidades muradas da época de Yeshua Binun. E isto em respeito a Yerushalayim, que naquela época que aconteceu a história de Purim, não tinha muralhas, mas na época de Yeshua Binun, sim haviam suas muralhas de pé. Por essa razão diz a Mishneh que eram lidas no dia 15 de Odor as cidades rodeadas por muralhas da época de Yoshua
minuto. No final da Megillah está escrito Lekayem es yemei hapurim oele bismaneihem. Esther escreve que todos cumpram os dias de Purim bismaneihem, em seus tempos. Comemorem Purim em seus tempos. Daqui entende-se que existem vários tempos, várias datas que as Megillah podiam ser lidas. Chachamim entenderam que a partir do dia Yud Alev de Odor, Yud Beis e Yud Gimel, em caso de extrema necessidade, poderiam ser lidas no Megillah também nesses dias e cumprimos assim as mitzvot. Porém, também entenderam que Loi Poches Velo Yoiser, não antes do dia 11 e nem depois do Tetvav. Antes de explicarmos como de fato as datas poderiam ser lidas 11, 12 e 13, vamos falar sobre os 3 tipos de cidades que aparecem na nossa Mishnah. Primeira, Kerachim Amukofin Choimo, cidades rodeadas por muralhas. Ayores Gidoiles, grandes cidades. Ikforim, aldeias. Outro conceito fundamental para entendermos quando as datas de 11, 12 e 13 poderiam ser lidas é entendermos o conceito Yom HaKeniso, o dia da entrada. Existem 2 explicações do que seria o dia da entrada. A primeira explicação diz que era um dia que haviam os tribunais funcionando. Tribunais de justiça funcionavam segundas e quintas-feiras. As pessoas que eram das aldeias, que eram pessoas mais leigas, menos cultas, elas iam para o tribunal resolver os seus problemas nas segundas e quintas-feiras. Outra explicação diz que o dia da entrada refere-se ao dia da feira, como se fosse. Dias que os aldeões levavam seus produtos para vender na cidade grande. Já que eles iam para a cidade grande na Alguns comentaristas explicam que o motivo que os aldeões eles tinham a facilidade de ler antes do dia 14 a Megillah, no dia que entrassem na cidade, ou segunda ou quinta-feira, como veremos a seguir, é porque eles tinham o mérito de alimentar as pessoas da cidade. Já que eles tinham o mérito de alimentar as pessoas da cidade, Chachamim facilitaram a vida deles e eles poderiam ler a Megillah quando viessem para a cidade e não no dia estipulado, no dia 14 ou no dia 15.